Boa, pessoal, assim como eu acredito que muita gente aí também está sem dormir, eu também tô nesse horário. E veja como foi o final da live de ontem para a gente ter esse início de papo aqui, começando essa quarta-feira aqui de manhã, que eu tô subindo esse vídeo para vocês. Se liga. Vai ser 0 a 0, mas o de coração é 1 a 0. Não, 0 a 0. 2 a 0. 1 a 0 Atlético Paranaense e Palmeiras vira no Allianz Parque, depois mete goleiro. Mas amanhã o Palmeiras perde de um gol. Não sei. Não, eu acho. Mas amanhã o Palmeiras vira. O Palmeiras vira no Allianz Parque 4 a 1. No Allianz Parque o Palmeiras reverte isso. E tá bom Se assim. perder, ô Ludó, se perder de 1 a 0, o Versucci e o Josini vão de mão dada, se algemar. É isso aí. Vão, aí eu quero ver contraponto. Aí eu quero ver contraponto. Eu quero ver o Versucci fazendo contraponto. E é sobre isso aqui que a gente quer conversar, tá? Bloqueamos o Palmeiras, declaração do Paulo Turra. O Atlético teve um resultado melhor e o Paulo Turra foi bem ali, né, na análise de como que o Atlético venceu o Palmeiras. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar é: a gente perdeu os primeiros 90 minutos dentro de um padrão normal. Ontem, discutindo no Não Importa o que Digam, para mim era muito claro que o jogo não ia ser fácil e que o Palmeiras não ia golear o Atlético e que o jogo ia ficar num under 1,5, que no máximo sairia 2 gols no jogo. E olhe lá, poderia ter tido 3 expulsos pro Atlético, a gente não ia fazer o gol. O Palmeiras estava numa noite terrível da parte técnica, com os problemas que a gente já conhece e tudo mais. A ideia desse vídeo é abrir, né, esse primeiro dia pós 1 a 0 pro Atlético Paranaense, para lembrar que o Felipão ele não ganhou tudo que ganhou na carreira à toa. Quando você vê os processos de organização do Atlético Paranaense, eles não aconteceram bem contra o Flamengo? Não aconteceram, mas olhando os confrontos contra o Palmeiras, vocês lembram o primeiro gol que o Palmeiras tomou? Como que foi o gol aqui no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras tomou um gol parecido, no sentido da desorganização defensiva. E por que que isso acontece? Porque o Atlético ele é um time capaz de suportar uma pressão e atacar da mesma forma. O Palmeiras ele quase não enfrenta time assim. Vamos falar alguns aqui. Fluminense é assim? Não é. Corinthians é assim? Não é. São Paulo é assim? Não é. Atlético é assim? Não é. Paranaense é. Atlético Mineiro não é. Você pega todos os times do Campeonato Brasileiro. Qual time joga nessa estrutura? O Palmeiras. Como você vai enfrentar um adversário que joga extremamente igual ou parecido com você? Fica muito mais difícil. E isso eu comecei a ligar um sinal de alerta, vim falando em algumas lives, se a gente encontrasse aqui, ó, o Felipão, não seria, no meu ponto de vista, uma tarefa muito fácil. E é justamente pelo que a gente viu em campo. Pode acontecer do Palmeiras golear no Allianz Parque se o nosso jogo encaixar. Mas esse slogan, bloqueamos o Palmeiras, é o que o Paulo Turra e o Felipão vão trazer para o jogo de volta. Cabe ao Palmeiras ter mais organização, agressividade. E o principal agora, como é que o Abel vai pensar esse confronto? O Abel vai pensar esse confronto com o time titular ou a gente vai titular contra o Bragantino? Lembra que eu disse que uma eventual derrota e explicar exatamente o que o Palmeiras está pensando de Libertadores e Brasileiro? Porque se a gente colocar o elenco, que é o time reserva contra o Bragantino, não conseguir performar e não conseguir essa virada ou não conseguir reverter, aí com certeza a gente vai ter só o Brasileirão e aí uma mini desconfiança. Voltando para a realidade, eu acredito totalmente que o Palmeiras é capaz de reverter. Porém, quando o Palmeiras faz jogos assim, já é meio que conhecido para todo mundo, inclusive para a gente, que o Palmeiras quase nunca ganha. Quando São Paulo foi assim, voltamos a ser assim quanto o Atlético. Quanto o Corinthians a gente foi assim, a diferença é que a gente conseguiu ganhar. Então a lição que fica, talvez para a gente pensar até o jogo da volta, é talvez o Palmeiras e o Abel não contavam enfrentar um adversário tão parecido. Porque se a gente olhar todos os adversários da Libertadores, é justo o Atlético Paranaense. Se a gente olha o Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que talvez o Ceará tenha um pouquinho de Atlético Paranaense, talvez
Talvez também não. Então o Palmeiras não está acostumado. Então para mim não é coincidência que a gente perdeu no Allianz de 2-0, que a gente volta a perder agora de 1-0 e que a gente vai precisar ter um pouco mais de criatividade no jogo ofensivo. Não vai adiantar ficar alçando bola para dentro da área do Atlético. Tem que buscar 1-1, tem que acionar melhor os pontas, tem que puxar mais faltas na entrada da área. Isso tudo o Palmeiras deixou a desejar um pouco na partida de hoje. Por fim, tá? É muito mais difícil você enfrentar um adversário cujas características são parecidas com a sua. Muito mais. Muito mais. Queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Um avante palestra, acreditar na virada, pensar no Campeonato Brasileiro agora, pós-jogo aí, lá da Libertadores do Vélez e Flamengo, lá no Não Importa o que Digam, pra gente discutir o que foi esse jogo também. Conto com vocês. Avante palestra, tamo junto, até a próxima. Valeu, rapaziada.